Os últimos dias de Isabela Perdigão foram marcados por terror e medo. Sempre que olhava pela janela, alguém a observava. Enquanto saía do seu prédio, um homem a seguia. Quando chegava no trabalho, ele procurava por ela. Há mais de 1 ano isso acontecia. E mesmo pedindo ajuda para a polícia, nada foi feito. Infelizmente, o erro da polícia custou a vida da mulher. Seu stalker da vida real sabia exatamente sua rotina e planejou um crime terrível. Isabela Perdigão Martins Ferreira tinha apenas 21 anos quando tudo aconteceu, em abril de 2017. Ela era moradora do bairro Coração Eucarístico, um bairro de classe média alta da região noroeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Na época do caso, ela cursava o 6º período de Economia na PUC Minas e trabalhava em um banco próximo à sua residência. Ela era filha do psicólogo Paulo César Martins Ferreira, de 59 anos, e da dona de casa Maria Angélica Perdigão Martins da Silva, de 53. A Isabela tinha 2 irmãos, uma mais velha chamada Cristiane e um mais novo, Daniel, que possuía o transtorno do espectro autista. Quem custeava todos os tratamentos do irmão era a Isabela, que também ajudava financeiramente em casa. Em 2015, ela conheceu um rapaz chamado Henrique Alves de Castro, cerca de 2 anos mais velho que ela, também estudante da PUC Minas. Os dois iniciaram um relacionamento que se deu até os últimos dias de vida da garota. A relação deles era muito boa e os dois se amavam muito. A jovem foi descrita como muito alegre e amorosa, principalmente com a família. Seu pai contou que, em um certo dia, ele comprou queijo para a filha e, quando lhe entregou, ela disse: "Pai, você sabe que eu te amo, e não é por causa do queijo, é porque eu te amo mesmo." A família sempre foi muito agradecida pela mulher que a Isabela se tornou, uma pessoa de bom coração e gentil. Todos eles são muito religiosos e sempre colocaram o amor na frente de tudo. A vida da Isabela, então, estava caminhando muito bem. Ela tinha um bom relacionamento com todo mundo. Logo, ela se formaria e estava muito otimista com o seu futuro. Mas, infelizmente, algo entrou no seu caminho. A Isabela morava com os pais e os irmãos em um prédio no bairro Coração Eucarístico, e do lado desse prédio existia um outro edifício vizinho. Lá morava um homem chamado Ezequiel Alves de Castro, um ex-caminhoneiro de 41 anos. Ele possuía sérios problemas psiquiátricos, ficando um grande período internado por conta de paranoias e psicoses. As doenças psicológicas foram atribuídas ao uso descontrolado de bebida alcoólica, que o deixava muito agressivo. Os familiares do homem contaram que ele sempre foi muito calado e não costumava visitar os seus parentes. Na verdade, alguns familiares tinham medo dele, já que uma vez ele brigou com a sua própria irmã. Na época, ele estava bebendo muito. Eles então preferiam se afastar do Ezequiel, que era considerado problemático. O homem já foi internado tanto em clínicas particulares como em públicas, onde os seus parentes ficaram como seus responsáveis. Porém, quando recebia alta, não continuava com o tratamento e parava de tomar a medicação. Inclusive, em 2016, o Ezequiel chegou a renovar sua carteira de motorista, alegando que não possuía nenhuma doença e nem fazia uso de medicamentos controlados. Os laudos apresentados pelas clínicas que ele se consultou antes do crime dizem que há pelo menos 3 anos ele dizia que tinha vontade de tirar a vida de uma mulher. Ele também contou aos médicos sobre uma paixão que ele tinha por 2 vizinhas, mas não disse a quem se referia.
E sim, a paixão que ele tinha era pelas irmãs Isabela e Cristiane. O homem, então, passou a persegui-las. Desde 2016, ele as vigiava pela janela do apartamento, fazendo com que elas sempre fechassem as cortinas. Muitas vezes, enquanto passavam perto da janela, eles avistavam o homem olhando fixamente para dentro da casa, chegando a fazer gestos obscenos. De tanto observar o apartamento vizinho, ele decorou a rotina da família das irmãs. Ezequiel descobriu onde a Isabela trabalhava e ia constantemente lá procurar pela jovem. Como desculpa, ele sempre criava uma conta diferente, chegando a ter 15 contas nesse banco. Porém, mesmo com essa perseguição, ele nunca disse nada que pudesse ser ofensivo e nem teve nenhum contato físico com elas. Mas só o fato da presença dele incomodar a família, que ficava constrangida e com medo, fez com que eles fossem até a polícia registrar um boletim de ocorrência. Nessa parte do caso, é possível ver uma grande falha por parte da polícia, já que não foi possível registrar o BO. Chegando na delegacia, a mãe das meninas disse para os policiais sobre o comportamento estranho do vizinho, que as observava 24 horas por dia. Mas eles disseram que era impossível registrar a queixa, já que o Ezequiel nunca fez nada de fato. Infelizmente, esse erro custou a vida de Isabela Perdigão. Tudo aconteceu no dia 29 de abril de 2017. Ezequiel colocou em prática o crime que planejava há anos. Por volta de 8 horas da manhã, ele saiu da sua casa e se posicionou estrategicamente atrás de uma banca de jornal, com visão ao prédio da família. Ele já havia decorado toda a rotina e sabia que eles iriam sair do apartamento nesse horário. Isabela, seu irmão mais novo e a sua mãe saíram do apartamento primeiro e esperaram o pai dentro do carro, perto da portaria do prédio. Mas o pai esqueceu as chaves dentro de casa e precisou voltar para buscá-las. Foi nessa hora que o Ezequiel agiu. O portão do prédio estava parcialmente aberto e ele conseguiu passar pela pequena abertura, chegando ao carro da família, onde a Isabela estava no banco da frente. Ela foi a primeira atingida por vários golpes, pois o Ezequiel portava uma arma branca. A mãe, que estava no outro banco, tentou se render levantando os braços e também protegeu o filho. Como as duas gritavam muito, Paulo César, o pai das irmãs, desceu correndo as escadas e encontrou a filha caída no chão. Ele avistou Ezequiel e entrou em luta corporal com ele, sendo atingido também. Mesmo fraco, ele criou forças para carregar a filha até a rua, onde teve a ajuda de um taxista que passava pelo local. Eles a levaram para uma unidade de pronto atendimento, mas, infelizmente, a Isabela já chegou sem vida, pois perdeu muito sangue. Enquanto o pai tentava salvar a filha, a mãe voltou correndo para o apartamento em busca de socorro. Ela foi seguida por Ezequiel, que encontrou a outra filha do casal descendo as escadas. Mãe e filha, então, entraram no apartamento e trancaram a porta, mas ele conseguiu arrombar e começou a procurar por elas. As duas estavam escondidas no banheiro, uma em cada um, e quando ele entrou no apartamento, elas puderam ouvir sua respiração forte, descrevendo como se fosse a de um animal. Ezequiel começou a quebrar tudo que via pela frente, focando nos aparelhos eletrônicos, como se quisesse interromper qualquer possibilidade de elas se comunicarem com alguém. Mas elas conseguiram chamar a polícia pelo celular e por um telefone sem fio que levaram para o banheiro. Poucos minutos depois, o homem conseguiu destruir a porta do recinto onde a mãe se encontrava, mas se assustou com os gritos dela e recuou. Ele deixou a faca cair no chão
e disse que estava cansado de ser humilhado pelas pessoas. Depois disso, ele ateou fogo em um sofá, colocando-o na frente das portas de saída. A sua intenção era tirar a vida das duas. Nessa hora, os policiais chegaram e assim que entraram, Ezequiel simplesmente levantou as mãos e disse: "Eu me rendo." Ele então foi preso em flagrante e encaminhado para a Central de Flagrantes 4, sendo ouvido pelo delegado. Ele afirmou ter problemas mentais e ser apaixonado por Isabela, dizendo que ela a humilhava com gestos racistas, o que não fazia o menor sentido. O inquérito ficou pronto em cerca de 2 semanas, detalhando toda a obsessão que ele tinha pelas irmãs. O maior medo da família é que ele fosse isento da pena por conta dos problemas psicológicos. Todos da família sabiam que o homem estava lúcido quando cometeu o crime e não queriam que ele ficasse impune. Até porque o filho do casal, que é autista, presenciou toda a cena e ficou traumatizado, não conseguindo mais entrar em veículos e nem ficar no trânsito. Fora que todo o apartamento foi destruído e eles perderam seu bem mais precioso, a Isabela. Mas, infelizmente, quando passou por julgamento no ano seguinte, o Ministério Público o considerou inimputável. Foi aplicada uma medida de segurança consistente em internação no hospital psiquiátrico por tempo indeterminado, pelo prazo mínimo de 3 anos. Essa foi a pena que ele pegou. Laudos médicos periciais concluíram que o Ezequiel, ao tempo da ação, era inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso, pois tinha uma doença associada a uma perturbação da saúde mental. Na audiência foram ouvidas testemunhas, as vítimas sobreviventes e o acusado, que exerceu seu direito de não responder às perguntas. A família ficou consternada com a pena, pois no júri ficou comprovado que o homem premeditou o crime e, por isso, eles recorreram da decisão, pedindo um novo laudo. 1 ano depois, esse laudo ficou pronto, mas, infelizmente, o Tribunal de Justiça manteve sua internação no hospital psiquiátrico e ele terá que ser submetido a novos exames todos os anos. O advogado de Ezequiel tentou recorrer da decisão, pedindo, ao invés de uma internação, um tratamento ambulatorial, mas o pedido foi negado por unanimidade. Todos sabiam sobre a periculosidade dele. Ele então continuará internado, recebendo tratamento. Por conta do estrago que o Ezequiel fez no apartamento da família, o namorado da Isabela organizou uma vaquinha para ajudar a família. Todos os computadores, televisões e eletrônicos foram destruídos, fora as coisas que pegaram fogo. Poucas coisas se salvaram. A meta era de R$ 15.000 para ajudar a família com a mobília nova e a pagar um aluguel, pois eles não iriam voltar para aquele apartamento. Eles também se desfizeram do carro por motivos óbvios. O enterro de Isabela Perdigão ocorreu no dia 2 de maio, no cemitério Parque Renascer, em Contagem, e foi marcado por dor, revolta e incompreensão. O pai dela disse que nessas horas é preciso mostrar que tem fé e escolher o amor em vez do ódio. Ele disse que acredita no propósito de Deus e até perdoou Ezequiel pelo ato. Paulo César disse: "Eu o perdoo porque ele já tem o inferno na cabeça. Por eu e a minha família sermos evangélicos, sei que a Isabela está com Deus, mas ele não está. Se ele se converter e aceitar Jesus, tudo bem, ele estará conosco lá em cima." A mãe de Isabela ainda disse: "Agradecemos a Deus, pois tivemos uma moça maravilhosa. Pudemos vê-la crescer, estudar e trabalhar. Ela nos deu muita alegria." E essas são as últimas notícias que temos do caso. Isabela Perdigão Martins Ferreira foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil.
Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas que às vezes assistem aos vídeos. Curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho. E também me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos!